É por isso que é aquela questão do povo de Deus. Onde é que está o povo de Deus, né? O povo de Deus está espalhado pelo mundo. O povo de Deus é maior do que a igreja que eu frequento e que eu pertenço. Porque é formado dos sinceros que estão na minha igreja, os sinceros que não estão na minha igreja, que estão em outras igrejas cristãs, e os que estão talvez em lugares não cristãos inimagináveis. Gente, isso aqui não é brincar com a ortodoxia, não. Isso é bíblico. Sim. Olha a mulher com fluxo, a mulher que tinha a menina endemoniada lá, Ciro Cananita, ela era pagã. Sim. Ela não era judia. Se ela era pagã, a gente sempre tenta dar como é que fala assim, uma amenizada na coisa. Não, mas ela era uma pagã convertida. Uma cristianizada no negócio, né? A mulher era pagã. Um dia foi na igreja. Não, ela era pagã. Até o ladrão na cruz lá, não, ele era o bom ladrão. Não... Tava na cruz, pô. Tinha o mau ladrão. A Bíblia não chama de bom ladrão. A Bíblia fala assim, havia dois malfeitores, dois ladrões. Um se arrepende, o outro não. Tá certo? A gente dá a mulher adúltera. Não, mas ela era uma adúltera limpinha. Ela era uma mulher adúltera. A gente quer se justificar em cima desses. Maria Madalena foi possessa por 7 demônios. O que significa ficar possessa por 7 demônios? Reincidência no pecado. Porque Jesus falou que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, ele sai, vagueia. Quando ele encontra a casa aberta, ele chama mais uma galera. Uhum. E a Bíblia fala em Lucas, capítulo 8, que Jesus expulsou de Maria 7 demônios. Isso é uma expressão idiomática dizendo que depois de encontrado com Cristo, ela... Imagina, não, mas ela era uma possessa bonitinha, era uma prostituta limpinha. Não era. Então a gente tem que deixar Deus ser Deus. Isso não é negociar a doutrina. O único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus. Amém. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Exato. Isso é muito sério. A única palavra de Deus escrita é a Bíblia. Não é o livro do Rodrigo Silva, não são qualquer livro que vocês tiverem aqui. É a Bíblia Sagrada, ponto. Não é o livro de Mormon, não é o Alcorão, não é o Bhagavad Gita, é a Bíblia. Eu não abro mão disso. A salvação é pela graça, mediante a fé, pelo sangue de Cristo Jesus. Não é pelos ensinamentos de Buda, nem pela meditação de Confúcio. Sim. Isso para mim está muito estabelecido. Mas dentro desse estabelecimento, eu tenho que deixar Deus ser Deus. Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Em Apocalipse 18, quando fala da confusão religiosa de Babilônia, Deus fala, sai dela, povo meu. Jesus elogiou a fé de um centurião romano. Magos do Oriente vieram para adorá-lo enquanto Herodes não entendeu. Então, o que eu peço a Deus é o seguinte, Senhor, não me permita negligenciar os princípios, negociar os princípios ou negligenciar a Bíblia, mas não permita que o pagão não te conheça porque eu fiz alguma coisa para potencializar a ignorância dele. Pode ver a história de Cornélio. Cornélio. Que clamava lá e... Clamava e o anjo falou, vai lá. E Cornélio não era judeu. Não. Romano. E falar para pessoas crentes, descrentes, para pessoas adventistas, não adventistas, ser bem recebido nos lugares, ter meu livro aqui. Então eu louvo muito a Jesus por esse privilégio. Espero que ele me use, me dê humildade, capacidade, unção do Espírito, para tornar a Bíblia cada vez mais palpável. Se pelo menos uma pessoa se interessar a ler a Bíblia por causa desse livro, se pelo menos uma pessoa compreender melhor a Bíblia por causa desse livro, já valeu a pena. Muito a pena. Você entendeu? Então eu louvo muito a Deus e só tenho a agradecer ao Senhor por essa dádiva e aos anjos que ele coloca no meu caminho com vocês, que me tratam tão bem e ajudam a gente a continuar. Quando você está desanimado, sabe? Que é um trabalho missionário. Aí vem um hater, aí Deus fala assim, não, por que você vai ficar apaixonado pelo hater? Olha como é que o pessoal aí da Geográfica te tratou, olha como é que o pessoal da Agape te tratou, olha como é que o Diogo te tratou, olha como é que o Hugo te tratou. Você entendeu? Você vai ficar apaixonado pelo hater? E aqueles 11 milhões de pessoas que assistiram o seu podcast no Videla 2 anos atrás. 11 milhões de pessoas. A gente falava sobre isso hoje. Eu nem sabia que tinha isso. 11 milhões. A gente ficou impressionado. Falei, olha só, já são 11 milhões de pessoas que assistiram um conteúdo falando sobre Jesus. Então alguma coisa ficou. A semente foi lançada. Sim.